Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pumpcast. É isso aí, galera. E nesse episódio a gente fala sobre inteligência artificial. Estamos aqui Eita! com dois incríveis convidados. O Johnny, que ele é formado pela Ecole, né? Da Ecole. 42. E há 2 anos envolve soluções com IA e ferramentas de processo comercial. Seja muito bem-vindo, Johnny. Muito obrigado. Olá, pessoal. Bem-vindo. Bem-vindo. E aqui também com a Mari, referência técnica na área de engenharia de dados e hoje atualmente trabalha num projeto de IA de uma grande instituição. Olá, galera. Bem-vinda, Mari. Muito É isso aí. obrigada. Bom, pra gente até balizar já a expectativa e o conhecimento de todo mundo, eu queria perguntar o que é IA pra vocês. Começa aí, Já- João. aqui a gente já vai Cara, direto e Começa reto. na Já vai. pergunta pauleira. Então, IA, por ser um assunto muito novo, não tem muito bem coisas definidas para isso. Mas tem uma definição que eu gosto bastante, que é a inteligência artificial, ela é uma máquina que faz funções que normalmente são relacionadas com a inteligência humana. Então, qualquer coisa que você pensa, não, isso só um humano faria, é uma inteligência artificial. Só que isso vai evoluindo com o passar do tempo. Quando você pesquisa história da inteligência artificial, o primeiro bullet point da história é a máquina lá do Alan Turing da Segunda Guerra Mundial. Yeah. Exatamente. E ela é só uma máquina de cálculo. Só que naquela época, cálculo era algo relacionado à inteligência humana. Então, o conceito de IA vai se transformando e mudando à medida que as máquinas vão mudando. Legal. Então, Inclusive, até- o teste de Turing é legal porque basicamente ele é feito com perguntas de quando um humano conseguiria ser enganado de que ele não tá falando com uma máquina e sim com um ser humano. Só que hoje o ChatGPT, Sim. Gemini do Google e tudo mais já passou desse teste e Vocês conseguem contextualizar em relação como que foi essa máquina? Porque eu lembro que eu assisti o filme, mas era para decifrar A o que o enigma. oponente É. o que o oponente tava falando, né? Exato. Ele Era- quebrava a criptografia, Era uma máquina basicamente. de quebra de criptografia. Porque era a criptografia deles, era dos nazistas, né? Ela mudava todo dia. Todo dia. Só que eles conseguiam decifrar na mão, só que sempre demorava mais de um dia para eles decifrarem. Aí já não adiantava mais. E aí ele inventou essa máquina que conseguia decifrar rápido. Legal. Top. Top. Inclusive, uma coisinha, né, que dá um spoiler já de onde a gente vai ir, mas somos eles dois aqui, né, e nós, na verdade, estamos entre sócios, somos sócios fundadores da Bisaí, Sim. uma empresa focada aí nessa parte de inteligência artificial, principalmente para a área comercial, mas logo, logo entramos nisso. A gente ajuda empresas a evoluírem no comercial com tecnologia de inteligência artificial. Que chique. Bom. Bom, e já entrando em alguns temas, né, queria entender um pouco como que vocês veem a evolução da IA. Né, até dessa ponto de partida que você falou que a AI vem evoluindo e até o conceito do que é ela também Sim. vem evoluindo. Como que vocês veem essa evolução? Tem vários. Você pode pegar em várias linhas, né? Sim. Por exemplo, o Stephen Hawking falava que a IA seria a última invenção humana. Sim. Então, E falam também que a gente só tem uma chance de fazer uma IA. exato. Ou ela dá muito certo ou ela dá Ela muito dá muito errado. errada. E a maioria dos testes começaram a dar errado, né? Tipo, a gente tem uma que começou a ser vendida comercial agora, que aí trouxeram outras, mas até agora a gente não tinha conseguido comercializar isso de uma maneira que a IA não se tornasse ou nazista, racista ou afins, Qualquer assim. coisa, É, né? ainda tem gente que fica testando isso, né? Sim, Porque uma parte muito difícil da IA é ética. você cortar as asinhas dela pra ela não entrar em certos assuntos. Porque ela é treinada com dados de pessoas. E pessoas são nazistas, racistas, então é você saber filtrar esses dados e ao mesmo tempo conseguir cortar as asinhas pra não entrar nesses assuntos. Mas sobre a evolução, eu acho que hoje em dia a gente está vivendo uma revolução industrial, mas sobre IA, ela durante esse ano e o ano passado, ela começou a aparecer para as pessoas que não são da tecnologia. Então teve essa jogada no mercado para IA, com o Democratizou, GPT. né? E as pessoas começaram a conversar com ele e ver o que é IA de fato. Antigamente todo mundo sabia o que era IA. IA, inteligência artificial, mas as pessoas tiveram contato com ele mesmo agora. Antes a IA era muito acadêmica ainda. Sim. Tipo, tava incluso em tudo, por exemplo, algoritmo de rede social. A IA tá em tudo, só que dessa forma de as pessoas de fato terem contato assim tão direto foi só nesses últimos anos. Mas era uso militar e de grandes empresas. né? E a IA também pode ser dividida em 2 pontos, assim. Tem um ponto que ela é uma inteligência artificial, só que você alimenta ela. Então você acaba tendo mais controle sobre ela.
E aí a IA, que a gente não tem controle sobre ela, comercialmente, ela veio recentemente aí por causa dessas questões éticas. E é muito difícil você pensar em questões éticas e limitar a IA. Porque a IA, nós, seres humanos, temos limites. A IA não. Ela não tem limite. Ensinar pra ela o limite, né? Que é o- Exato. Ensinar, É. E fazer ela entender isso, que aí a gente vai entrando na parte de ela entende, ela não entende, que vai se aprofundando, porque a gente teoricamente não sabe se a IA tem consciência ou não, porque a gente vai entrando no ponto do ela é consciente. Só que o que é a consciência? É. Nem a gente sabe o que é consciência para conseguir definir se algo é consciente. Por exemplo, eu sei que eu sou consciente. Eu não sei se vocês são conscientes ou vocês são só personagenzinhos aqui do meu mundo. Pensa entendeu? logo E a, existe, e, né? a, e a consciência é relativa, né? Exatamente. Mas Então, relativo a quê? O que é a consciência? Então, entendeu? aí a gente vai entrar nessa filosofia. É. Mas tem essa diferença de, tipo, da interpretação do que é certo ou não, né? Uhum. Então, ver vocês que estudam pra caramba sobre isso e colocar esses limites é importantíssimo para que a gente tenha uma IA melhor pro futuro. Melhor pro futuro, Não querendo exato. nos matar. E tem- É. sempre pensando, tipo, no futuro como um todo, tipo, porque eu tenho o meu certo e o meu errado. Ela tem o dela. Eu tenho que fazer uma IA que tá considerando todos os certos e errados. Ela não pode ser errada pra ninguém. É, até uma pergunta, pode ser muita viagem ou não, mas falam exatamente disso que é ficção científica, que poderia, tipo, ela dominar o mundo, querer matar a gente, mas existem proteções pra isso? Tipo, é uma dúvida que fica, a gente já entrou numas viagens de que Sim. talvez possibilidades de ser isso, mas existe hoje alguma coisa já relacionada a isso? Mas como assim, proteções? Tipo, por exemplo, eu vejo que a única forma, se eu criar uma IA e ela é muito generalista, ela consegue fazer muitas coisas, ela consegue mexer na internet, ela consegue se autocodar, por exemplo, ela tem limitações que eu precisaria pôr nela pra exatamente ela não chegar naquelas conclusões de tipo, pra eu salvar os humanos, eu vou ter que matar os humanos porque eles são câncer, por exemplo. Uhum. Sim. Tem formas de, porque a única coisa que eu consigo pensar é que talvez você tem que lidar com o IA protegendo o IA. Sim. Porque quando você vai botando uma tecnologia nova no mercado, a tecnologia sempre avança mais rápido do que a segurança dela. Porque Uhum. primeiro você avança, você vai, chuta a bola pra frente, e aí depois você pensa em correr atrás da bola. Mas provavelmente a gente vai ter que evoluir com o IA olhando o IA. Então vai ter que ter uma IA, que ela é a IA legal ali, que conversa com todo mundo, e vai ter a IA que vai ser, ó, você é o paizinho dessa IA aqui, que se ela estiver indo Que muito longe, fiscaliza. pega o braço dela e puxa. Não, e além de uma IA fiscalizando a IA, precisa que a parte jurídica acompanhe também, coisa que não vai acompanhar, Uhum. entendeu? Mas o ideal, no mundo ideal, seria isso. É. Porque hoje, mano, tem várias IAs na mão de gente Sim. criminosa que tá Sim. aplicando golpe atrás de golpe, foto e tudo mais, e você acaba não sabendo discernir. Tipo, uma pessoa comum, assim, é muito difícil você saber discernir. Então, Isso vem muito com. Eu relaciono muito essas coisas com fake news e essas IAs de foto e vídeo. uhum. Porque é muito fácil você fazer um vídeo e uma pessoa normal. A gente talvez bata o olho e consiga ver que é um vídeo de IA, mas a maior parte das pessoas vai ver um vídeo e vai acreditar. É um vídeo. Como Sim. assim? É um vídeo. É um vídeo. Mas assim, tem esse lado negativo, né? Como grande parte das coisas do Uhum. mundo, muitas ferramentas são utilizadas de uma maneira ruim, né? Como golpes, fraudes, mas a IA ela proporciona muito mais benefícios Com do que certeza. malefícios, Como qualquer tecnologia. como qualquer tecnologia. Então é importante a gente ressaltar isso, né? Sim. Hoje a IA ela consegue ajudar num leque gigantesco das nossas vidas, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. É. Mas também colocar que o brasileiro não tem o talento de transformar essas ferramentas de uma forma negativa. Aqui a gente não não tá só falando. brasileiro, né? Aqui a gente não tá falando das partições da IA, tá falando das partições do humano. Que É. vai usar a IA. Justamente. É uma ferramenta, né? Perfeito. Perfeito. E aí, até entrando, já que a gente está nesse conceito, como que vocês veem a evolução do mundo em relação, vamos colocar aí, 24 anos atrás, que é nos anos 2000 e para agora? Como que vocês veem, como vocês estão muito inseridos com IA, como que vocês veem a mudança de 20 anos atrás para agora? Como que vocês veem a evolução do mundo? Eu acho que quando a gente pensa nisso, tem meio que um furo assim nessa história, que é dos anos 2000 até os anos 2022. Porque realmente a parte que eu acho mais evolução foi jogarem ela no mercado para as pessoas normais usarem. Porque antes ela era muito discreta.
Ela tava em tudo. A IA, ela tava em tudo, ela sempre esteve em tudo e tá em tudo. Só que hoje as pessoas têm conhecimento e conseguem usar ela. Então, essa foi a coisa que Ficou mais palpável, evoluiu. né? Ficou palpável. E aí, jogando ela para o público, acaba tendo um poder de retroalimentação absurdo, que quando as pessoas estão estudando ali, que era muito acadêmico, você não tinha. Então, isso potencializou o poder da IA, tanto que lançou várias, né? Uhum. De um ano pra cá, depois do lançamento dessas IAs no mercado, a quantidade de IAs que vieram surgindo foi Sim, infinita. porque jogou no mercado, teve competição, Todo mundo saiu o acelerando pra GPT fazer. chegou estourando, aí o Google teve que correr atrás, a Meta teve que correr atrás, todo mundo veio correndo atrás. Total, o GPT, tanto é que quando ele lançou, a gente até comentou que finalmente pode ter acontecido o Google ter de fato um concorrente à sua altura. Porque antes eu não Uhum. pensava que o Google podia ser, o Google vai vir alguém, vai, mano, 90 e Não poucos vai. por cento do tráfego da internet vem dele. Só que agora quando você vê essa, fala, opa, é um modelo diferente de pesquisa que as pessoas podem acabar preferindo do que simplesmente jogar no Google, né? Hoje, a minha busca, principalmente quando eu tô programando e tal, a primeira busca é o GPT. ChatGPT. Depois eu vou pro Google. Total. É como se abrisse uma outra possibilidade de pesquisa. Sim. Então, toda vez que eu preciso codar alguma coisa, aí tem uma função que eu não lembro exatamente o que ela faz, não vou pesquisar no Google. Porque se eu pesquisar no Google, vai aparecer documentação E de você tem que código. procurar. Você tem que procurar os links, você vai acabar caindo num link de documentação de código, que é algo insuportável de ler. Então eu pesquiso pra IA. Se tem uma função que ela me deu que eu não entendi, eu falo, me explica essa função. E ela vai me explicar a função. É como se Top. você estivesse falando com uma pessoa muito inteligente. Tem um ponto aí que, tipo assim, hoje, antes ela tava fazendo o código sempre certo. Aí agora, como na internet existe muito mais código errado do que código certo, ela tá meio que desaprendendo. Tá ficando meio... Tem esse ponto também. Ela tá ficando meio tendenciosa. Sim. E até pra gente deixar claro para as pessoas que estão assistindo a gente e fazendo um papel de leigo aqui. O que é o chat GPT Uhum. e como que vocês... a gente falou bastante de código, mas vamos dar um exemplo para que pessoas que não trabalham com tecnologia possam utilizar no dia a dia. Como você deu a correlação do Google, Uhum. né? Que hoje vocês não buscam no Google e vocês buscam na IA, porque vocês economizam tempo. Como que isso funciona? Tá. Primeiro, no que é o ChatGPT. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial de conversa. Ele é uma LLM, é um Large Language Model. É um grande modelo de linguagem. Então, é uma IA que consegue se comunicar de forma humana. Basicamente, forma humana. Aí a gente vai entrando nos valores, mas enfim. Ela se comunica de uma forma convincente, pelo menos. Ela é um modelo de linguagem natural, basicamente. Exatamente. Possível. E que o natural, ele veio, na verdade, exatamente delimitar a gente, né? Por isso que ele Uhum. vai... Não é que, ela virou natural, não. Ela imita o nosso natural, né? Exato. E eu acho que o uso para um ser humano que não é da tecnologia, e dizem você, como que vocês usam o ChatGPT? Mandou toma, bem. já voltou pra você. Eu utilizo. A grande diferença que eu hoje faz com que eu use o GPT antes do Google é simplesmente o fato de eu economizar. Vamos supor, eu faço uma busca no Google, ele me dá uma relação de 10 sites. Né? No ChatGPT, ele já me passa um resumo do que é aquele conteúdo. Uhum. Então, um exemplo, vou dar um exemplo leigo aqui. O que é água? Se eu entro no Google, vai aparecer vários sites para eu pesquisar o que é água. Uhum. Se eu vou no GPT, ele já me fala o que é água. Sim. Quais são os componentes. Se eu vou fazendo umas perguntas mais específicas, quais são os países que tem mais água, ele já me responde na hora. Uhum. Então é uma comunicação muito mais direta. Só que eu sempre tomo cuidado em relação justamente a parte de veracidade. Então, quando eu estou buscando um tema que eu não tenho não tenho muita certeza, não tenho muito conhecimento, eu procuro pela IA, pelo ChatGPT, entendo o conceito e vou no Google. Uhum. Para quê? Para ver se realmente, de fato, as informações estão verídicas. Até mesmo a gente estava conversando com o Igor, né, que é advogado também, e ele falava, hoje ele manda mensagem para o ChatGPT e pergunta: você tá certo disso? E muitas vezes ele se autocorrige. Talvez seja por conta... Mas às vezes ele confirma. Mas isso é perigoso também. Às vezes ele confirma e ele tá errado. Exato. Porque é perigoso porque a IA... Isso é o principal defeito da IA no sentido como um projeto de código, assim. O
principal bug dela. Ela não sabe o que é estar errada. Aham. Ela não sabe o que é ser errada. É, porque Ela tem os dados dela e ela vai usar os dados dela. e ainda mais se ela tem acesso à internet, é o que a Mari falou. Hoje em dia ela erra código porque tem muito código errado. Aí, Uhum. acho que até isso vai um pouco no podcast que a gente gravou no Véio do Direito, cast, né? Que entrou nessa parte jurídica e tal, e de entendimento. E a gente percebeu que, tipo, muitas coisas você tem que tomar exatamente esse cuidado pra ela não Uhum. errar. Porque, por exemplo, pô, do mesmo cuidado que eu tenho que ter de, vou pesquisar no Wikipédia e eu não vou lidar como se isso fosse verdade, eu também não posso É. lidar como se o que ela falou é verdade. Porque ela pode ter pego do Wikipédia, inclusive. Sim. Uhum. E eu queria voltar um pouco na parte de usos reais. Eu pensei assim, num uso mais acadêmico, por Sem exemplo. ser da tecnologia. Né? Por exemplo, alguém que está na faculdade, você tem que ler um texto chato para fazer um resumo, para fazer umas questões. Joga o Nem textão, faz, já joga lá que ele joga- faz a sua lição. Mentira, tá brincando. sem partir do ponto que ele vai fazer a sua lição. E você quer aprender, tem que ter esse ponto. Você vai jogar o textão lá e falar, me resume. E aí ele vai te resumir. E aí você pode fazer perguntas baseadas. Então não é só um resumo. Você pode, com base nesse texto, me explique esse conceito. E ele vai entrando nesse conceito. E assim vai. Esse é um uso muito bom da ferramenta, É. que é um resumo. E eu acho que algo que o GPT também ganha do Google é aprofundamento de conversa. Porque no exemplo que ele falou, o que é água? O Google ele vai te responder o que é água, é H2O, não sei o que, blá blá blá. Você não tem um aprofundamento de tipo, tá, agora o que é o H2O? Você vai ter que fechar, ir para uma pesquisa o que é H2O. No GPT você vai entrando numa conversa que você vai se enfiando, Vai se se enfiando, se aprofundando. enfiando. E pra mim, por exemplo, eu uso IA, por exemplo, em pesquisas que eu usaria o Google Acadêmico. Eu Uhum. quero saber uma pesquisa feita sobre, sei lá, o uso de copos de água feito de aço inox. Eu preciso porque a gente vai trabalhar nisso. Antes eu tinha que ficar exatamente, abrir, é que nem se for da documentação, eu tinha que abrir no Google Acadêmico, jogar, ficar lendo o resumo, ver se faz sentido, Uhum. aí dentro dele, pelo menos tinha um counter Fzinho ali que eu dava pra ver se falava, mas você gastava horas lendo o Sim. artigo. Agora eu pego pro Gemini, por exemplo, e peço, me dê artigos que falam sobre isso e me encaminhe o link pra eu poder verificar. Sim. Então ele já me manda um resumo de cada link e eu clico lá, acesso e vou. Outras coisas que me ajudam muito é em brainstorming. Antigamente, pra fazer Nossa, um isso é muito brainstorm, bom. É você tinha brabo que ter demais. uma outra pessoa pra você conversar. Hoje, você sozinho, você começa a jogar, inserir dados lá, fala, preciso fazer um roteiro sobre tal coisa. Aí ele te dá uma ideia. Aí você, mas como que eu posso falar sobre isso? Aí ele te dá outra coisa. Então, ele mesmo vai te ajudando a ter ideias, né? Por exemplo, nome. Eu preciso criar um nome de alguma coisa. A gente mesmo já Inclusive, fez o isso. nome da Bisaí veio daí, Veio né? daí. E o Todos os nomes. slogan da Bisaí também veio aí, porque eu um dia tava lá, eu pesquisei. Eu pesquisei não, eu joguei lá, eu conversei com ele. Eu tava trocando uma ideia. E eu falei, me dê slogans que tenham relação com a abelha e uma empresa de tecnologia que desenvolve inteligência artificial. E ele me cuspiu o polinizando resultados. Sim, total. É demais. E até em... Desculpa, você vai falar? Não, pode falar. Até em, por exemplo, pessoas normais sem ser considerar a gente. A gente deu um meta para nosso time da Pump, deles começarem a cada vez usar mais IA. Então, hoje em dia, a copywriter, ela quase não vive sem IA. Uhum. Porque ajuda muito, por exemplo, legenda. Às vezes eu criava uma legenda baseada só em SEO, por exemplo. Ou seja, eu não preciso criar um texto que as pessoas vão ler ele certinho. Eu preciso criar um texto que faça sentido, tenha concordância, mas que ele tenha palavras-chave. Uhum. Se eu jogo pra ele e falo assim, me faça uma legenda que tem essa palavra-chave. Pronto, ele me deu um texto com concordância que ajuda no meu SEO, né? Ou, É. preciso de ideias para uma empresa tal. Ele já começa a cuspir ideia. Então, a copyright tem muito brainstorm disso. E editor de vídeo, a inteligência artificial que mexe no áudio. Hoje em dia a gente tem algumas inteligências artificiais Maravilhoso. que tá um puta ruído e ela corta o ruído, parece que eu tô falando aqui no estúdio, né? Uhum. Isso ajuda muito. Imagem também, tem clientes hoje que a gente usa muito IA na imagem. Então, Sim. o tempo que ele tinha, ou às vezes ele nem conseguiria criar aquele tipo de imagem, ele joga e pede. Tanto é que a própria NFT da Pump, a NFT da Bisaí que a gente tá criando, ela foi feita com Tá IA. num quadrinho ali no corredor. E, tipo, foi uma coisa que a gente gastou o quê? Meia hora, uma hora, porque a gente ficou testando várias coisas. Mas mesmo Sim. assim, eu não sei criar várias, ela me dá, eu falei, não gostei disso, muda aquilo, não. É. Mas esse trabalho ele sempre vem também acompanhado do trabalho humano. Porque, por exemplo, todas as NFTs aqui da Pump que a gente criou, da Pump e da Bis, teve que ter um editor vendo depois. Mudar Então, algum detalhezinho, né? Exato. Então, ele sempre vai precisar de uma pessoa, por exemplo, Uma se eu pessoa pegar, especialista. se eu pegar o GPT para fazer copy, eu não sei de copy. Ele vai me dar uma copy, Total. pode ser uma copy meio vai ruim, eu saber não vou como que saber é. se ela tá boa. Então, eu preciso da copy para olhar. E o GPT, as inteligências artificiais hoje em dia não são boas em fazer trabalho completo. Então, por exemplo, eu quero fazer um projeto de código.
Eu não vou pedir, ó, eu quero fazer um projeto de código de uma IA que vai se comunicar e tal, tal, tal. Não, eu vou pedir um trecho de código, porque ela não vai fazer tudo. Uhum. Ela não vai fazer tudo. Você precisa saber o passo a passo, e muitas vezes ela vai te cuspir um código que a ideia tá certa, mas tem alguma Mas coisa ali ele que não tá é errada. escalável Não, também. e às vezes você roda, ele não funciona. Mas às vezes é uma coisa que ela pegou de uma outra linguagem que tava ali, Uhum. mas a ideia em si tá certa. Então, se a pessoa não programa, ela não vai saber. Ah, eu O fui um exemplo conceito, disso, é, cara. o conceito é, a IA não é boa para escrever livros, ela é boa para escrever parágrafos. Uhum. Legal. Essa é a relação. É, eu lembro Uau. até quando, por exemplo, me Ele tá ajudou. mandando muito Você hoje, tá hein? doido? Ele tá mandando muito hoje. Eu lembro quando eu tava vendo, a gente tava vendo junto aquele negócio de arbitragem de criptomoeda, ele me ajudou não a programar, porque eu não saberia. Mas eu fui perguntando pra ele os códigos que eu poderia usar em relação a isso, fui falando pra ele me explicar como se eu fosse um leigo, então eu entendi um pouco a ponto de eu poder passar pra você. Uhum. Eu não conseguiria pegar eu mesmo e implementar, mas eu entendi o que eu precisava passar pra você implementar. Sim. Ele fez a intermediação. Intermediação, perfeito. Ele te deu o conhecimento necessário para você conversar comigo, que sou técnico. É, isso aí. O que a IA tá trazendo hoje em dia é otimização de tempo. Total. É isso. Como qualquer tecnologia. Exato. Todas as revoluções industriais foram baseadas nisso. E- Produtividade. E cada vez ela se torna mais exponencial, né? Porque o momento, acho que muito disruptivo foi o momento do lançamento do ChatGPT. Porque, pô, em um ano, Transformou. a quantidade de IA que a gente, em 10 anos, talvez não tenha lançado a quantidade de IA que teve do que nesse último ano. Uhum. E isso vai se tornar cada vez exponencial, a ponto até daqui a pouco ela mesma se codar, né? Ela poder mesmo programar. E isso cada vez vira mais exponencial. Acho que se você vê o gráfico da internet, você percebe que ela tava assim, com 3% da população, ela tava rasinha. Do nada o gráfico faz assim, gigantesco. Uhum. Eu acho que a inteligência artificial vai passar por isso também. Eu lembro que eu comparei até ouvir, as pessoas usando inteligência artificial tava nessa casa, 2, 3%. Ou seja, era um nível que a gente tava de internet em 2000 por aí. Pô, quanto ela não evoluiu desde então? É, É, eu é acho muito Eu exponencial. acho que todas as pessoas que não são daqui da Pump, que eu já perguntei sobre IA, eles falavam, nunca usei, já ouvi falar do GPT, nunca usei, ou entrou uma vez. Uhum. Pra E não- namorar ele. Pra namorar ele. É, E não consegue trazer isso pra vida. Pro dia a dia. traz para uma, traz para uma solução. Não brinque E aí, até um ponto disso, para você que está nos assistindo e nunca acessou o ChatGPT, acesse agora o ChatGPT. Se você tiver pelo celular, você pode baixar o aplicativo, tem versão gratuita. Mas até para contextualizar, para você materializar, para vocês entenderem como que é a nossa conversa, imagina como se fosse um WhatsApp, um Uhum. Telegram, e aí você tá conversando, então você manda a mensagem, ele te responde. Você manda a mensagem e ele te responde. Então, quando a gente fala de enviar e receber uma resposta, é bem nessa dinâmica de mensagem. E até um ponto interessante, que queria tocar mais até para vocês poderem entrar mais. O Johnny, não sei se foi o primeiro, mas ele cunhou um termo muito interessante, que é o if relativo, né? Porque não sei se outras pessoas cunharam isso antes, mas a primeira vez que eu ouvi, a gente pesquisou, não Sim. achava, foi você que falou isso. Exatamente, porque antes eu tinha que ter, se não for isso, é isso na É. programação. Agora eu É. consigo fazer ela analisar If qualitativamente, né? Explicando para quem não é programador, na programação tem um conceito que é quase um dos principais, que é um dos que regem, é o if, que em português é se. Então é um conceito de forquear um raciocínio. Então, por exemplo, se esse caderno é branco, se a folha está em branco, eu vou escrever. Se ela não está em branco, eu vou virar a página e escrever. Isso é um if. Isso é completamente baseado em lógica. Só que quando chegou a inteligência artificial, a gente conseguiu fazer isso ser baseado em Algo qualitativo. algo qualitativo, interpretativo. Interpretativo, perfeito. Algo relativo. Aí a Por gente isso foi o if criado relativo. o if relativo, onde Dá um exemplo aí. eu tô tentando pensar um exemplo Por exemplo, que a gente usou tanto é tipo isso. assim, se a mensagem do cliente Exato, for uma mensagem brava, Pensei, exatamente. Se a mensagem estiver num tom pejorativo, corta essa conversa. Se a mensagem não estiver, continue. Então a gente conseguiu É um if de algo subjetivo. um if de algo interpretativo. total. Porque E isso antigamente- vai revolucionar. Isso foi algo que depois o GPT implementou mesmo. Então eu pensei isso antes do GPT, olha lá. Ah, tá Olha. ligado. Que a OpenAI tá perdendo. Perdendo esse grande programador. Vou até aqui. engano o João pra Ele poder é um evoluir talento, ela. ele é um Tem. talento. Mas E aí até foi algo que implementou. do E GPT aí- no primeiro mês de lançamento. Exato. E depois que eu pensei nisso, eu falei, nossa, a programação vai ter um boom enorme. Tipo, isso é algo revolucionário no meio da programação.
E a gente já tá vendo essas coisas acontecerem. Até porque quem tá aí entendendo, por exemplo, se eu quisesse fazer exatamente isso, eu teria que talvez mapear quais são as possíveis palavras Era que algo, indicariam ainda isso. era algo baseado em Mas- lógica. Existia E isso, muito só meio que manual, ele não entre ia aspas. pegar o tom da mensagem. Ele ia pegar, por exemplo, palavras que tem, mensagens que tem bunda. Corta isso. Só que não necessariamente essa mensagem vai ser pejorativa. Então você tá talvez cortando mensagens Limitado que não também. deveriam ser cortadas. E aí com a IA você conseguiu colocar, tipo, vê qual que é o tom Você tem- dessa mensagem, entende a mensagem. Ele consegue pegar contexto, né? Ele pega Uhum. o contexto e entende o Você contexto. consegue ter mais assertividade, né? Uhum. E mais dinâmica no fluxo de conversa ou de trabalho. Sim. Não, isso é. O cara é incrível. gênio, né? O cara cunhou antes da OpenAI. Não, Tenta alguém usar obviamente, isso daí, cara. obviamente eles já estavam pensando nisso, mas foi algo que eu descobri em noites de código testando. Até um ponto, você que está assistindo e for surgindo dúvidas, vai deixando nos comentários, porque depois a gente pretende fazer um outro podcast para aprofundar ainda mais em IA. Então, se você tiver dúvidas, vai colocando aí, porque aí no próximo podcast a gente pode abordar elas. Inclusive, se você é empresário, fica ligado aí, porque logo, logo a gente vai entrar num tema muito interessante, que é como que a gente consegue utilizar isso em processos comerciais, né? Que vem exatamente a ideia da Bisaí. Mas antes disso, eu queria entender qual a opinião de vocês em algo que é meio polêmico de a IA vai tirar os empregos das pessoas. Como que vocês veem? Eu acredito que alguns vai. Como Mas, qualquer, como qualquer tecnologia. como qualquer tecnologia. revolução Antes industrial. tinha um cara que tinha que Exato. ficar ligando o lampião na rua, né? Só que Tinha surgiram o outros, alarme humano, o cara que ia bater na janela. Entendeu? mas surgiram outros empregos Sim. no decorrer da tecnologia, porque a gente acabou otimizando muito o tempo das pessoas. E aí, por exemplo, o trabalho de 3 programador talvez fique para um, mas, por exemplo, segurança. Quem vai fazer o trabalho de segurança? E a gente vai precisar muito, porque tem IA na mão do quem? De hacker. Sim. Então, a parte de segurança a gente vai precisar muito. Então, acho que tira de um lado e aumenta de outro, assim. Acho que Eu tá acho que certíssimo. até uma coisa quando que se fala disso que eu penso, assim, quando você analisa um cenário mais micro, que você vai analisar o indivíduo, a empatia faz você pegar e falar assim, pô, mas olha essa quantidade de pessoas, cara, o cara tem 50 anos, ele trabalha 30 anos nessa área, ele não vai conseguir se adaptar. De fato, Uhum. essa lá da empatia pega e você fala, pô, mas se você analisa no macro, às vezes, por exemplo, pô, atendente de supermercado, hoje tem vários mercados que são autônomos. Uhum. Não faz sentido para uma sociedade alguém ficar lá o dia inteiro fazendo aquele trabalho, que ele não tá agregando mais, porque hoje em dia já tem uma forma de otimizar isso. Beleza, se eu do nada mudo e todos os mercados viram autônomos, vão ter pessoas que não vão se adaptar, vai ter uma curva de aprendizagem da sociedade. Mas eu também tô liberando um monte de pessoa para fazer algo às vezes mais produtivo, para começar a estudar, para começar a pensar, para fazer alguma coisa, eu acho que seja mais que atregue benefícios de algo que hoje em dia não precisa ser feito, né? Um exemplo disso é, por exemplo, os Estados Unidos. Né? Estados Unidos tem um grande problema com mão de obra, Uhum. porque eles vão se especializando, é o país que mais desenvolve tecnologia, que mais incentiva o desenvolvimento, e aí vamos pegar coisas comuns. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você não encontra um frentista. Uhum. Por quê? O tempo do ser humano não é útil sendo frentista. Você vai nos Estados Unidos, grande parte dos mercados já não tem caixa. Por quê? Porque já não é tão útil o ser humano ser caixa. Uhum. A IA, ela veio para potencializar o ser humano. Então, é tipo, o ser humano ele tem que estar em relacionamento com outras pessoas, o ser humano tem que estar pensando em ter ideias novas, disruptivas, inovações. Então, entra num ponto que, realmente, às vezes hoje, se a IA começa a ficar muito boa, quanto daqui a pouco a gente para de ter caixas, enfim, a gente para de ter essas pessoas, realmente a gente vai ter um deslocamento no mercado. Só Uhum. que aquele profissional que perdeu o emprego hoje, que ele tem mais de 40, de 50 anos, ele vai encontrar uma outra área que ele pode atuar. Vai ter uma parcela que não, mas grande parte sim. Mas o filho dessa pessoa, ela vai estar muito mais certeza. propensa a ter um emprego melhor. Uhum. Entendeu? Assim, com ressalvas, né? Falamos isso com ressalvas. Porque, tipo assim, a gente já tá entrando num quase um crash, assim, do capitalismo. Entrou IA. Não, mas é verdade. Tipo assim, o exército reserva hoje tá crescendo, que são as pessoas desempregadas.
Com o IA, isso tende a crescer, realmente. Com a automação, isso tende a crescer. Isso gera um impacto social muito grande numa sociedade. A gente não tem como negar isso, entendeu? Por isso que, às vezes, eu não sou tão otimista assim, de tipo, essas pessoas vão conseguir se adaptar. Muitas Às não vezes, vão. não. Não, É. muitas não vão, é certeza. Exato, muitas Algumas não muitas vão. não vão. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Porque já falam Mas- até de programas é. de que no futuro Mas vai ter, de tem pessoas que que não vão ter. trabalhar e não vão se Mas alocar, né? eu acho que isso não é algo exclusivo do momento atual, a gente tem dados, vamos estudar as outras revoluções industriais, sempre teve a perda de emprego, a Total. sociedade como um todo evoluiu, e ver o que aconteceu com essas pessoas E historicamente. até põe um ponto nisso. Eu gostei que você foi polêmica. Mas hoje o desemprego, você comentou que ele está aumentando. Uhum. Mas isso a gente olhando, por exemplo, no âmbito nacional, Brasil. Se a gente for comparar agora Estados Unidos com mesmo eles tendo passado por uma mega inflação, o desemprego não está caindo. E eu tenho certeza que se a gente for para lá agora, a IA vai estar muito mais avançada do que no Brasil. Eu acho que o quão preparada essa sociedade tá para receber IA. Então, por isso que, tipo, óbvio, uma sociedade muito mais desenvolvida, ela vai ter menos dores, porque as pessoas vão estar mais aptas a se adaptar. Uhum. Uma sociedade menos desenvolvida, ela vai sentir uma dor maior, mas só que ela vai ter uma evolução muito grande. Como que eu trago isso, por exemplo? Paraguai, um país que eu morei por alguns anos. O Paraguai, se a gente conversa com as pessoas em relação a computador, muitas delas nunca tiveram acesso a computador. E o que elas sabem mexer hoje? Celular. Então, elas pularam a etapa do computador, mas elas se adequaram ao celular. Uhum. Entendeu? Então, tanto é que no Paraguai é um grande diferencial você ter uma especialização em pacote Office. Porque grande parte da sociedade não tem, da muitos anos aqui população. no Brasil era isso, Só que, muitos anos no Brasil era assim. Só que hoje o celular chegou e as pessoas conseguem resolver múltiplos problemas, mesmo sem saber mexer em computador, porque elas aprenderam a mexer no celular. Então, assim, é uma visão de que, assim, vão existir dores maiores e menores por região, por país, mas só que, querendo ou não, entra no tema da Revolução Industrial. Antes era tudo manual. Hoje já não é mais preciso as pessoas ficarem, por exemplo, que nem os brasileiros iam para o Japão, algumas pessoas da minha família foram para o Japão, ganharam rios de dinheiro apertando parafuso. Hoje essas pessoas já não ganham dinheiro porque não tem essa qualificação lá. Uhum. Como que elas vão ganhar o mesmo do que antes? Tendo alguma especialização. A pessoa tem que evoluir junto, né? Quem não Sim. evoluir junto com a IA vai ficar pra trás. Acho que é a mesma Junto coisa com o de... mundo, Com o né? mercado, com o com mundo. o mundo. Acho que é a mesma coisa que você falar assim, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem uma calculadora na mão. Sim. E ninguém faria, eu não quero ter essa calculadora, porque ajuda. Sim. Antigamente tinha uma profissão, né? Que era matemático. Então eu acho que... Não que Até matemáticos ainda não hoje, existam, né? Até Calculadoras tiram empregos de matemáticos. Eu gosto assim, solta, Mari. É, o não, cara, mas- bota a calculadora pra dar aula na escola, vai. Não, mas hoje em dia uma pessoa normal consegue fazer uma conta hipercomplexa. Que há um Sim. tempo atrás ela precisaria contratar fale um por matemático. você. Eu não tenho Não, muita mas tem uma- habilidade com a tá mais calculadora, não. acessível. E aí o que, que eu acho que ela fez? Claro, tirou o emprego talvez de muito matemático. Sim, eu imagino que devia ter matemático E durante que trabalhava na potencializou empresa. provavelmente muitos outros matemáticos. Potencializou muitos outros e agora fez com que A quem quiser ser programação- matemático tem que estudar muito para se diferenciar e ser melhor. Então, os matemáticos, querendo ou não, quem sobreviveu, ele é muito mais especializado do que o matemático que ficava fazendo conta de padaria. A programação começou com matemática, né? Sim, total. Você precisava, na verdade, se você quisesse fazer uma conta complexa, você tinha que ir lá no computador, aí tinha o operador do negócio. Total. E é curioso isso da calculadora, hein? E até é interessante do que você falou da evolução, dos Estados Unidos de emprego, tem uma coisa que não é levada em consideração. Porque a gente tem uma coisa que é a meta de inflação, né, por exemplo. Então, todo ano, nosso dinheiro perde um pouco de valor. Uhum. Só que a tecnologia, ela faz com que as coisas fiquem mais baratas. Então, quando a gente olha, por exemplo, de um tempo para cá, isso é poucos economistas falam, inclusive. Você fala, pô, não, a inflação, ela não tá aumentando muito no mundo. Né? Ela tá ali nos Estados Unidos controlada, dentro dos seus 2% e tal, pelo menos antes da pandemia também falando, ela tava até uma dificuldade de se conseguir atingir a meta de inflação, mas é por quê? Porque ela tava tendo uma inflação a ponto de ser ela maior do que o ganho de tecnologia. A tecnologia jogava os preços para baixo e a inflação jogava ainda mais para cima. Então, quanto mais tecnologia vai implementando, os processos vão ficando mais baratos para a população. Claro, se o governo não ir lá impactar que nele, estava impactando a ponto de um neutralizar o outro. Mas, por exemplo, pô, se eu não tenho mais operador de caixa, teoricamente eu tenho um custo a menos no mercado, que Uhum. isso significa um menor preço que eu posso vender meu produto para ser mais competitivo, quem ganha é a sociedade. Pô, se eu, sei lá, eu coloco uma coisa que pode evoluir com o tempo, que é o Uber agora vai ser tudo carro autônomo.
Legal, eu existe. diminuo o meu custo. Já existe. Eu Já diminuo o meu existe. custo e eu consigo oferecer uma solução para o cliente mais barata. Tá, Então, mas e aí, pra onde vão essas pessoas? aí elas têm que se realocar, elas têm que estudar Mas e se pra adaptar. onde elas se realocam? Aí a gente tem um exército reserva super especializado, entendeu? Então, tipo assim, os salários vão cair. Por exemplo, já tá acontecendo muito com tecnologia isso. Tipo, na pandemia, todo mundo, vira programador, R$ 1 milhão, toma aí, vai, é fácil. Hoje, o salário da pandemia pra cá, os salários que seriam da mesma senioridade que a minha e tudo mais, estão bem mais baixos. E até a dificuldade de encontrar emprego tá maior, né? Antes você... Até em eu tecnologia. eu sei baixar Python, não tá contratado. Na Antes pandemia, era assim. na pandemia foi assim. Ficou cheio dos cursos do estude 6 meses e E ganhou um salário de vire 5 mil milionário. reais. Queria mesmo, né? E porque você realmente conseguia naquela. Conseguia também não, né? R$ 5 mil não. porque as pe- Demorei uns 2 aninhos aí pra conseguir R$ 5 mil. É que naquela época tava tendo tanto um déficit de programador que se você chegou no ponto de baixar o Python, você quer aprender a programar. Então vem que eu te ensino, porque eu preciso Exato. de você muito. Tinha um boom em Eu relação ao invisto em investimento em você como startup profissional, também, né? né? Tipo, eu sei que você não sabe nada, eu sei que você mentiu no seu currículo, mas vem Mas que eu te vem. ensino. Tinha muita startup, tinha dinheiro na Dinheiro, mesa de é. startup, Nossa, assim, eu a tava na praça. rodo. O dinheiro tava na Saudades. praça. Total. Saudades. Saudade. Saudade não, estamos falando da pandemia. Não, total. É, Com recorte. mas Com recortes. até tocando nesse ponto, eu acho que o mundo já é isso. O mundo, ele já é multável diariamente. Diariamente as pessoas perdem funções e buscam novas funções. Todos têm problemas. Então, tipo, não é que a pessoa vai deixar de ser caixa que acabou a vida dela. Ela pode fazer. Cara, você vê que o mundo é tão mutável que tem gente que é especialista, tem uma especialidade, por exemplo, é engenheiro, enfim, tem outros cursos. Engenheiro teve um boomzinho também, que depois ferrou Engenheiro todo também mundo. teve. Por exemplo, você pega. Tem pessoas que. Engenheiros que hoje são Ubers. Tem dinheiro que não é? Não, Isso é polêmico. Virou um corte. Ela falou, eu não quero viralizar, ela já mandou os 2 cortes mais virais. Então, esse daí eu vou falar igual um cara que é muito forte na internet. Essa parte polêmica você corta e posta. Entendeu? Mas, por exemplo. Beleza, o cara era engenheiro, mas ele buscou uma solução para ser Uber. Talvez o Uber amanhã aí Vire um pauto. mas só que esse cara ele vai buscar uma outra realocação. Sim. Tem gente que trabalha no Farol e não desmerecendo. Quem trabalha no Farol que ganha muito mais do que muitos CLTs. Se você faz a contabilidade de quanto que esse cara vende por farol, por semáforo, e coloca isso em horas que ele passou no dia, às vezes ele ganha muito mais do que qualquer CLT que tá ali tendo dó do cara. Enquanto a pessoa tá tendo dó, o cara tá faturando. Então, assim, são várias visões que são mutáveis, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que não tem um cargo tão... que não tem uma mão de obra especializada. Vai ter uma outra mão de obra que essa pessoa que não necessita de especialidade que vai estar aberto. Por exemplo, quantos Cada anos vez vai menos, né? cada vez menos, mas quantos anos vai demorar para o Brasil ter um robô que faça uma limpeza como humano? Uhum. Um exemplo. Controladoria. Então, assim, tem várias coisas que ainda vão continuar e a demanda pode aumentar também. Uhum. Entendeu? Eu acho que eu tenho eu acho que dois pontos que tem que olhar. Eu tenho, claro, um lado esperançoso no sentido de que Eu tenho esperança. no sentido de que, não, as pessoas vão conseguir se adaptar, mas eu entendo que, por um lado, é mesmo aí, tipo, tem pessoas que vão e tem pessoas que não vão. A sociedade, a partir do momento que disrupta ela, tem uma curva de aprendizado, porque, de fato, uma curva de Sim. pessoas vão perder os empregos, não vão conseguir se realocar, vão passar fome, talvez se matem, tipo, tudo isso acontece, de fato. Não tem como você negar. eu acho que o que a IA... Um minutinho, já te deixo falar. Eu acho que o que a IA traz, ela, diferente, por exemplo, da Revolução Industrial que a gente teve, é rapidez. Tipo, talvez essa revolução seja muito mais rápida. Sim, E aí mais seja difícil de se muito adaptar, mais né? difícil de Sim, se adaptar. exato. Não é uma E outra de geração novo, que vai ter que se adaptar, né? Ela tem que ir agora. Essa. Tipo, eu acho que a gente vai caindo sempre no... A gente não tá falando dos problemas da IA, e sim do humano. Uhum. Porque eu acho que o caminho não é talvez parar a IA, e sim fazer um trabalho social para tentar realocar essas pessoas. Deixa a tecnologia evoluir, ela aumenta a qualidade de vida de todo mundo.
É Sim. isso. Mais cedo ou mais tarde a gente vai pagar o preço. Igual a Revolução Industrial. Teve muita gente que não, 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 e uma hora se E se rendeu. você Porque olha o macro, a nossa vida é muito melhor hoje em dia. Sim. justamente, e você vai vendo, porque é o que o Caio falou, de justamente essa parte do mercado, se não tiver uma caixa, ele vai ter mais competitividade. E é isso que aconteceu na a cara da Mari, na Revolução Industrial. É que eu Que quero falar o óbvio, mas eu não quero gerar polêmica. pode falar o Mas é Não óbvio. vou, óbvio. Não, não, mas não vou, é cringe. é justamente essa parte da Revolução Industrial, que era o quê? Pô, legal, nós somos quatro donos de indústria no mesmo segmento. Perfeito. Vocês dois adotaram a tecnologia e nós não. Vocês vão ter o preço menor do que a gente. Vocês vão ter mais competitividade. Vocês vão conseguir desenvolver mais rápido. Perfeito. Enquanto eu e o Caio, a gente ainda está acreditando na mão de obra, em tudo isso. Mas mais cedo ou mais tarde, a gente vai pagar o preço do mercado. Que é o quê? Eu não consigo chegar no mesmo preço ou na mesma qualidade do produto de vocês. Então, querendo ou não, é só uma prolongação de dor, porque o momento vai chegar que, Uhum. tipo, Uma hora você não vai dá quebrar. mais para eu competir com vocês. Ou eu vou fechar, ou eu vou inovar. E é o que aconteceu no mercado. Antes tinha, por exemplo, fábricas e fábricas de calçados espalhadas pelo Brasil, por exemplo. Hoje existem polos Uhum. de calçados, como Franca aqui no Brasil, por exemplo. Mas só que antes várias pessoas tinham fábricas de calçados. O que quebrou essas fábricas? Abrir importação para a China. Foi ruim? Não. Se você tivesse uma Melhorou. fábrica de sapato, talvez, né? Então, Mas a minha pro família resto, pra teve, por sociedade, exemplo, a minha família teve. Mas só que foi ruim para minha família? Foi péssimo, eles quebraram. Mas só que em relação à sociedade, quantas pessoas a mais puderam calçar Entendo. um tênis? é que nem você perguntar Sim. da Shopee, né? Você perguntar às pessoas, você gostaria de que a Shopee fosse fechada? A pessoa, lógico que não, eu adoro comprar na Shopee, eu compro coisa barata. Uhum. Mas querendo ou não, Mas quando os ela donos de apareceu, comércio. quando ela apareceu, ela fez com que, pô, um monte de pessoa que vendia ali na cidadezinha dela, na pequena, perdeu a renda dela por conta disso. Mas não tem como negar que para a sociedade como um todo, aquilo fez como uma um diferença todo, muito sempre grande. avança, né? Mas, Sempre avança. até ia perguntar, qual que é seu óbvio? Não vou falar. Não vai Esse falar. já, esse Ela não já é quer muito acreditar, polêmico. Vai durar 5 horas aqui. Ah, Não, não, mas não. pode Ah, então eu falar. quero saber. Agora você me Não, deixou curioso. qual que é Tá, a me dá um próxima spoiler pauta? então Não, só. próxima pauta. As pessoas estão curiosas agora. As pessoas são O problema é delas. Próxima pauta. Programadores. Tá, show. Então, dentro disso, eu vejo que é uma evolução. Mais cedo ou mais tarde vai doer, Uhum. mas só que isso é dor de crescimento. E a gente também tem que olhar o macro. Não adianta a gente só ficar focando. A IA vai substituir, vai substituir. Sabe quem que é o principal concorrente da nossa mão de obra? São os países que têm grandes números de habitantes, como Índia Índia. e China. Eles são os fabricantes do mundo. Não adianta a gente pegar e falar assim, não pode faltar, precisa de mão de obra, precisa. Cara, nós somos 200 milhões de habitantes. A gente vai para a China e vai para a Índia, a gente está falando de bilhões de habitantes. Bilhões de pessoas disponíveis com mão de obra muito inferior ao nosso, que vai fazer o mesmo produto ou até melhor que nós num custo muito menor. Então, assim, não quer dizer que, não, tá tudo bem, não vamos perder o emprego. Tá, mas o seu país vizinho, ele tá fazendo o seu papel. E tá batendo aqui na porta do seu cliente e oferecendo mais barato o mesmo produto. Vamos lá, o que mais não. O que hoje a gente vê que não vem da China? Você só Eu acho que entra- é isso aqui, ó, que não vem da China. Porque esse microfone deve vir, a tecnologia que essa mesa tem foi a utilizado, máquina. a máquina, a televisão. Então, assim, são várias coisas que o mundo está se transformando ao mesmo tempo. O que a gente tem que fazer você que não acessou o ChatGPT. Cara, mulher, cara, vocês estão perdendo tempo. Porque é uma ferramenta que faz você poupar tempo. Uhum. Mas eu fiquei curioso com o que a Maria Ela voltou de novo. Eu voltei de novo, não aguentei. Mas só que é isso, é a gente também desbitolar em relação, vai substituir, e começar a pensar, tipo, o que essa ferramenta vai agregar para mim, que vai potencializar o meu trabalho para eu ser para eu ter um diferencial amanhã. Por quê? Pega vendedor. A gente trabalha muito com essa parte de vendas. O vendedor bom, ele nunca vai ser substituído. Pelo contrário, na hora que ele se juntar com uma IA, ele turbina, porque ele sabe vender, ele sabe lidar com pessoas, ele sabe se relacionar. Agora, se você pega o vendedor ruim,
ele pode sim perder amanhã o seu cargo. Ele pode perder, não quer dizer que ele vá. Ele Mas poderia até perder para um humano, que é melhor. Total. Matou, é isso que eu ia É, falar. o exemplo da China, por exemplo. A China você não coloca tecnologia. Você coloca exatamente que é um país que ela tem uma coisa diferente, que é a densidade populacional dela é muito grande. Consequentemente, o custo dela é mais barato para se contratar aquela pessoa, porque tem uma oferta gigantesca de pessoas e seja mais barato. Não foi a tecnologia que fez o Brasil, por exemplo, perder a produção de sapato. Foi uma diferença que ela tem e Uhum. que usou isso a favor. A tecnologia pode ser uma dessa diferença. Sim. E eu acho que até nisso o legal não é só falar dos problemas que a gente tem, mas exatamente da solução. Eu acho que a solução é a IA, ela veio para ficar. Ninguém vai pegar e falar, não quero IA, não quero. Tá bom, quando Já passar tá, já era. já tá. Só que ela abriu uma brecha que pode com que você, se você começar a utilizar agora, você sai na frente de muitas pessoas. Uhum. Então ela te deu ferramenta para você se tornar mais eficiente. Você pode reclamar e olhar para o lado, ou você pode começar a utilizar ela para você se adaptar. Então, se você tá aí, comece a usar a inteligência artificial. Tem que Agora usar. vai entrar em outra polêmica. Ai, Vai, meu Deus. agora veio essa polêmica também. O óbvio da Mari. A IA a inteligência artificial vai deixar as pessoas mais preguiçosas? Ah, espero que sim. Por quê? Ah, porque eu queria ser mais preguiçosa, não fazer nada, falar só, faz isso pra mim. Então você E tá ela falando fazer. pra IA te substituir. Não me substituir, porque eu tenho o poder de decisão, por exemplo. O que que eu quero fazer? É otimizar tempo, entendeu? Tipo assim, eu tenho um projeto. Ela não sabe fazer ele do começo ao fim. Eu sei dividir ele em partes e saber qual parte ela vai fazer, entendeu? Mas o tornar as pessoas preguiçosas é brincadeira. Mas, tipo assim, otimizar tempo, Dentro dessa visão, você não se torna mais preguiçosa, você se torna mais mais produtiva. eficiente. É, Exato. eu acho que não é o preguiçoso, É mas eficiente. você fica mais Mas eficiente. se eu trabalho 2 horas com a IA, eu posso Da dormir mesma as forma outras que 8. quando o Google lançou, a gente ficou preguiçoso, porque a gente não precisa Sim. mais ir para para uma biblioteca ler. Total. A gente tem a informação na nossa mão. Mas com o Google, a gente ficou mais produtivo. Não, até tô falando que se você tem uma pessoa preguiçosa, ela tende a se tornar eficiente. Sim. Tende por quê? Porque ela fica Ela vai- buscando maneiras de facilitar aquilo que ela vai fazer. Então, Quem que era a pessoa? Eu acho Não que era sei se eu acho que era o Steve Jobs, que Steve ele Jobs. falava que ele procurava pessoas preguiçosas para isso aí. contratar. Então, tipo, eu vejo, eu tinha um pouco disso, porque não que eu sou preguiçoso que eu não queria fazer, mas eu sempre ficava pensando, legal, como é que eu faço mais rápido isso pra não ter que ficar toda hora perdendo esse tempo? Eu acho que Então, é agir o tempo inteiro, mas agir em prol de fazer uma coisa que te faça Eu acho que fazer qualquer programador é assim. Quantas a vezes eu maioria. tava fazendo, tipo, nossa, eu tenho que botar todos esses dados numa planilha do Excel. Como que eu faço isso rápido? Vou criar um código para Exato. fazer isso, Total. entendeu? É, mas todo programador tem um pouco de preguiçoso. Eu aprendi a programar porque eu não queria fazer conta, por exemplo. E aí eu aprendi a programar assim, fazendo conta da faculdade. E aí uma parte engraçada, que não vai entrar em nada que vai agregar, mas é uma parte engraçada disso, porque às vezes a gente cai num mundo onde aí eu preciso botar todos esses dados numa planilha do Você Excel. demora mais Vou tempo. gastar 1 hora. Só que aí você fica 3 horas codando o robô. É que ele deixa eficiente as próximas vezes. Ele deixa as provas. Às vezes Mas é uma às tarefa vezes- que você só ia é. fazer Só ia uma fazer vez. uma. Mas eu já caí nesse conto aí muitas Todo vezes. mundo já caiu, acho que eu caio todas as Eu vezes. caio todos os dias nesse conto. É triste, É triste, mas acontece. Mas não é. Porque aí você não vai fazer o trabalho chato, pelo menos. Você vai estar programando. Então, É um trabalho legal, pelo É um menos. trabalho mais legalzinho. então vocês não acreditam que a IA vai deixar as pessoas mais preguiçosas? Eu acho que ela vai fazer com que as pessoas façam o trabalho de muitas pessoas. acho O que que- pode ser muito ruim. Eu acho que tem isso, e eu acho que na utopia, sim, porque a IA hoje não vai tirar todos os trabalhos. Em algum momento, talvez tire e a nossa sociedade inteira seja acomodada por robozinhos que nem no Wall-E. E aí, Isso que eu ia falar. nesse ponto, talvez a gente fique preguiçoso, porque a gente não vai ter mais a necessidade de produzir. E eu acho que, tipo, tantas outras coisas já estão fazendo com que a gente seja preguiçoso, que a IA talvez seja só uma delas. Tipo, o TikTok, todas essas coisas enchem a gente de dopamina que faz com que a gente fique preguiçoso. Tipo, a galera não tá conseguindo assistir vídeo no YouTube de 20 minutos. Por quê? Porque tá preguiçoso, seu cérebro tá preguiçoso por conta do TikTok. Eu não diria nem que tá preguiçoso, ele tá Tá viciado. acostumado Ele tá com- viciado na Viciado em eficiência. na agora. dopamina, Exato. ele quer Em dopamina, dopamina, eu seu quero vídeo, cérebro é um vídeo. Noinha. O nosso Aí, cérebro é noinha. consequentemente, a geração TDAH, né? Sim. É que isso vai impactando em é tipo, exatamente, o algoritmo, por exemplo, da rede social. Ela foi uma coisa que trouxe benefício e malefício. Benefício, pô, hoje em dia você vai no TikTok, você pesquisa como fazer tal coisa. Antes no YouTube você tinha que assistir um vídeo de 10 minutos.
Hoje em dia, o vídeo de 30 segundos é eficiente pra te ensinar Uhum. algumas determinadas coisas. Então, por esse lado é bom. Mas por outro também fez com que você ficasse viciado. 20 minutos não vou assistir. E às vezes a coisa precisa de um vídeo de 20 minutos. E antes do YouTube, você tinha que ir na casa de alguém pra perguntar pra essa pessoa como que faz tal coisa. Agora você é preguiçoso, você joga no Google. Entendeu? É, Mas eu é. tento sempre bater na tecla de o que a gente tá vivendo agora não é algo novo. Tipo, já aconteceu sempre. muitas É vezes cíclico, de formas A diferentes. diferença, eu É que acho agora que tá é a muito rápido. proporção. É a proporção e a velocidade. Exato. Aí sim algo. É isso que a gente Que deu nunca até- viu e a gente não sabe o limite. A gente não consegue prever o Não dá limite. pra saber como Qual o que mundo é o vai tá. limite da inteligência artificial? Não tem Ninguém consegue previsibilidade. prever. Esse é o perigo. É É o perigo. É o perigo. perigo, é o perigo. uma coisa pra ver, eu lembro que é legal, a gente trabalhou antes da Bisaí num projeto de inteligência artificial voltado ao ramo de atípicos, né, de autistas. E dentro dela, a gente teve aquele friozinho até na barriga, né, de quando você ativa a IA, porque você Sim. literalmente, você Eu fez todo um lembro do trabalho, dia. Foi teste, diferente aquele dia. quando você ativa, Foi é tipo, diferente. ela tá com a vida própria É. dela ali. É tipo, meu filho tá criado, sabe? Seja o que Deus quiser. Vamos ver o que pro mundo. acontece. E aí, pra quem não sabe, esse foi a gente criou essa inteligência artificial que seria pro ramo de autismo, né? Que seria o projeto da Lumi. E a gente Que a botou. gente ainda tem. A gente ainda tem, Ele sim. está on hold. Ele está on hold. Mas esse dia foi um dia que a gente botou pra, de fato, mães de crianças atípicas testar. E aí eu lembro de eu dando play e as primeiras mensagens ali Não, sendo foi trocadas. maravilhoso. Aí, tipo, meu Deus, se E ela a falar gente alguma coisa. Vendo em tempo real. Vendo em tempo Isso há real. quanto tempo atrás? Mano, Mais de um ano, Mais de né? um ano, eu acho. já. Um ano. Acho e que uns não deu meses. um ano. Deu. Deu? Opa. Acho que um ano e uns meses, um ano e meio, por Aí, aí. galera. Nossa, faz tempo, hein? Faz. Quem tava Faz começando a tempo. programar e ó. O a Johnny gente já programava em tava- DaVinci, né? Não era nem 2.0, 3.0, É porque hoje 4.0. tem o GPT 3.5, que é o GPT gratuito, o GPT 4. Naquela época nem tinha o GPT 3, a gente usava um DaVinci Turbo 3.0, Nossa, alguma coisa verdade. assim. Muito brabo. Muito brabo. Esse projeto foi muito legal, né? Porque a gente fez o MVP, para quem não sabe o que é MVP, é o mínimo projeto viável. Produto viável. Produto viável. Então, a gente pegou alguns responsáveis por crianças atípicas, autistas, e implementou a ferramenta para ajudar elas no dia a dia. Até é legal, porque a dor principal quando você fala com o psicólogo é que ela não conseguia ter informação suficiente em uma consulta para mim de 1 hora sobre todo o percurso ou cronologia do que aconteceu com a criança. Então, se eu crio um diário baseado na inteligência de texto, onde ele pergunta todo dia pra mãe, a mãe consegue dar informação pra ela de uma maneira sutil, porque ela tá conversando só com uma inteligência A artificial. mãe poderia ter um diário, só que a gente deixou esse diário legal pra ela escrever. Legal, exatamente. É mais fácil de criar o hábito da pessoa. Então, dessa forma, a psicóloga ela conseguia ter uma cronologia dos acontecimentos e do que aconteceu. Ela podia pedir um relatório pra ela e entender, legal, ó, ela disruptou nesse dia, ela se sentiu bem nesse, ó, nesse outro dia ela disruptou. Pô, ela Ela teve teve 2 tanto- disrupturas nessa semana. Ela consegue saber a quantidade de crise, né? Total. E o legal é que, tipo, a mãe não esquecia, porque às vezes você vai no médico, aconteceu tanta coisa aquela semana que você não lembra quantas vezes seu filho teve crise. Cai na rotina, né? Exato. Com a IA, ela extrai esse relatório em tempo real. Claro, com o consentimento da mãe e afins. É que entrou É até bom. forte nesse ponto que a gente tava com a parte de construir jurídica dentro disso. Sim, Até porque aí que era até um friozinho na barriga até maior, porque exatamente era a área da saúde. sim. Né? Então tinha que ter aquele delicado, pô, a criança bateu a cabeça na parede, e aí pergunta pra ela, fala, bota ela pra descansar e dormir. Aí teve hemorragia e morre. Aí não pode acontecer, né? Então, quem inclusive começou a entrar nesse conceito que a gente falou de ter uma IA fiscalizando outra IA. Exato. Né? Então, isso que a gente fala de como ela faz pra não dominar o mundo, que é uma coisa que já vai lá pra frente, a gente tava utilizando isso de fato pra como fazer com que ela não Solucionar dê um uma orientação problema. errada. E é até legal, porque assim, para vocês que estão acompanhando a gente, não é que simplesmente nós temos ideias e a gente começa a implementar nas pessoas, não. Então a gente teve a ideia, a gente desenvolveu o projeto e antes de colocar para as pessoas testarem, nós fizemos teste com a parte com o nosso jurídico. Então fizemos os testes, fizemos essas aqui perguntas. nessa Nesta TV, mesa, Nessa inclusive, nessa telinha. TV. Então a gente ficou, tipo, pegamos um dia inteiro e ficamos tentando burlar ela. Por quê? É muita responsabilidade, não é? Inteligência artificial é o que a gente falou. Quando a gente deu o play ali e a gente falou, pô, agora você tem vida própria, resolva os seus problemas com as suas informações que você tem, é uma grande responsabilidade. Então, assim, para você que tá achando tá vendo que é legal esse mercado,
que é bacana e quer começar a programar, saiba que você tem uma responsabilidade por trás. Porque você lida, a gente desenvolve soluções para pessoas. Então, quando a gente desenvolve soluções para pessoas, a gente tem que entender quais são os pontos positivos e negativos e como que a gente pode minimizar ao máximo os pontos negativos. É porque até não foi um projetinho, né? De fato, a gente lidou com mães de crianças atípicas, né? Então tinha essa responsabilidade. E assim, não foi um projeto que Tem essa tem responsabilidade. essa responsabilidade, até porque foi um projeto que a gente colocou outra coisa, que é essa parte comercial, como vantagem que a gente percebeu, que era melhor seguir nessa linha. Mas é um projeto que, pô, quantas reuniões a gente não foi falar sobre isso? Sim. A gente tá em processo, inclusive, se você quiser investir, pode investir, porque tá em Uhum. captação de investimento. A gente fez reunião com investidores, a gente fez reunião até com a Health Tech do governo, né, para falar sobre ela. Então foi um processo que foi feito, que hoje em dia, claro, se alguém investir, o projeto vai rodar. Só que no momento faz muito sentido a gente focar na Bisaí, né? Sim. E até. Pode falar, eu acho que você ia falar. Não, eu ia falar, você ia puxar o gancho, né? Uhum, Mas pode pode falar. falar. Não, mas o que que você ia falar? Não, pode, O pode óbvio? puxa o gancho. O É óbvio? Não, não O era óbvio? óbvio. Era óbvio, era Eu óbvio. ia contar uma história. Não, então eu quero saber essa Ah, qual história. história? Eu quero saber Não, eu também. ia falar que, tipo assim, a gente teve. Eu acho que vocês nem sabem disso, nenhum dos três, mas. Nossa. Ah, primeira e mão, foi hein? Deus, hein? Não, mas, tipo assim, o fato da gente estar fazendo o projeto da Lume, eu estar estudando, tipo, entrei muito em contato com o autista e tudo mais, foi um ponto pra eu começar a me questionar, porque eu falei, cara, acho que eu sou Tem umas parecida coisinhas ali. demais com essa galera. E tanto que eu fui diagnosticada recentemente com autismo, então fazia muito sentido, tipo, o projeto em si, assim. É isso, pode puxar seu Porra, gancho. vai ter, Isso é né? demais, cara. Isso é demais, porque olha só que top, né? Então, Mário, você estudou a fundo sobre autismo, começou a ver que tinha algumas coisas que você Batia. que batiam, que você se encaixava, e você foi a fundo e descobriu que você tem autismo. Sim, na verdade, eu tinha isso na cabeça, só que eu achava que era brisa da minha cabeça. E aí minha psicóloga veio e me falou, ela falou assim, ó, você é autista. Eu falei, cala a boca. Eu não sou autista. Não, Primeiro e estágio, aí negação. ela falou, acho que você deveria procurar um diagnóstico e tudo mais. E aí eu fui procurar e deu. Estamos aqui. Estamos aqui. E aí, isso é muito legal, porque é justamente. Eu sei que nós estamos falando de IA, mas só que nós somos muito envolvidos com a parte de autismo, tanto relacionada a marketing e tanto relacionada a projetos com inteligência artificial. Né? Então, ver que muitas pessoas têm a incógnita que assim, o autismo é um deficiente, o autista é limitado. E não. O autista, ele é uma pessoa como nós e muitas vezes ele tem muito mais potencial em algumas áreas em específico do que nós que não temos. Até que a gente Né? tem mais neurônios, só que mais embaraçados, né? Então, se ele conseguir lidar com isso, ele for uma pessoa funcional, ele consegue ter pontos de foco dele que ele gosta, que ele consegue se aperfeiçoar muito mais do que uma pessoa. O motivo de eu ter sido diagnosticado tão tarde tipo, foi, tipo, nesse caminho, assim. Foi porque um dos motivos é que eu tenho a inteligência acima da média. Então, eu mascaro muito melhor que autistas que não têm essa inteligência. Então, tipo assim, o que torna o diagnóstico muito difícil. E o diagnóstico em mulher também é um diagnóstico extremamente difícil. Nos graus mais baixos, né? Num grau de autismo nível 3, não tanto, assim. Você se considera literal? Como assim? Literal, eu vou dar o próprio exemplo do Dr. Saulo. Fala pelos Por exemplo, cotovelos. o Dr. Saulo é um médico especialista, a gente já trabalhou com ele. É um médico especialista em autismo, né? Então ele é um neuro. E aí tem a questão de tipo, você chegar para uma criança autista e você pergunta, você fala, pô, essa criança fala pelos cotovelos. Aí a criança vai lá e responde, não, eu não falo pelos cotovelos, eu falo pela boca. Tem dificuldade em ver literal. Ele é literal, Ele é tem dificuldade de literal. ver ironia. Sim, tipo, eu aprendi o que significa. Então, se você fala assim, você fala pelos cotovelos, eu sei o que significa. Na minha cabeça não faz sentido, mas eu sei o que significa. Entendeu? Entendi. É isso. Tipo, isso que é o mascaramento também. Entendeu? Tipo, você aprende na sociedade como que as coisas funcionam, por mais que às vezes não façam sentido pra você. Você só imita, basicamente. Que é o masking. Isso.
Enfim, Masking. 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 E E isso é um sintoma de autismo também, tá? O quê? Eu falar uma coisa e você repetir. Que isso? Sério? Diagnóstico ao Sério? vivo? Ao vivaço. Que isso? qual outro artista aqui? Todo mundo? Ah, Sério? chama- Sério? Sério? Sério, Sério? Seus autistas. Tá, show. E aí, pra gente não perder o foco, vocês, como já estão atuando na área, vocês já têm a funcionalidade de vocês, e compartilhando pra galera, como que faz pra uma pessoa hoje que não tá no mercado de tecnologia ou até que esteja, como que essa pessoa faz pra se profissionalizar dentro do mercado de inteligência artificial? Hoje em dia eu vejo que a IA nesse meio já de programação, ela se ramificou em 2 nichos diferentes, que acabaram ficando muito diferentes, apesar de ainda serem IA, que são as pessoas que vão criar inteligências artificiais, então elas vão construir os modelos de inteligência artificiais, normalmente vão ser engenheiros de dados e programadores, e os prompt engineers. Então teve essa ramificação. Já surgiu uma nova o que que é profissão, né? esse prompts aí? O prompt engineer é o engenheiro de... Prompter como? O que que é o prompt, prompt. primeiramente? Prompt Tá. Engineer. engineer. Isso. Nossa. Engenheiro de de prompt. Ah, O que é o prompt? O prompt é o que você manda para a inteligência artificial. Então, quando você está conversando com o GPT, você fala: Oi, tudo bem? Isso é um prompt. Como você está? Isso é um prompt. E aí, o prompt engineer é a pessoa que consegue usar essa. Ele é quase que um. Não manipulador de IA, mas ele usa a fala dele para instruir a IA a Da melhor cumprir maneira, a né? função dela. É porque tem várias técnicas, tipo, como Exato. o LLM funciona, que ele estudando essas técnicas, ele consegue extrair o melhor resultado dela. Então, por exemplo, você consegue extrair tom de voz, você consegue extrair uma série de coisas que só você estudando como que faz a modelagem ali, você vai saber. E por que eu falo que são 2 áreas muito diferentes? Porque o cara que, normalmente, numa programação, o cara que constrói, ele vai saber usar. Mas não necessariamente o cara que constrói a IA vai ser um bom prompt engineer. Porque os conceitos de você conseguir instruir ela é muito difícil de você... Tipo assim, a IA ela foi criada e a gente não sabe direito como ela funciona. Então o prompt engineer é muito diferente do cara que criou ela. São 2 coisas... E o prompt engineer, eu hoje em dia sou quase mais um prompt engineer. Eu não sei criar uma IA do zero. Eu acho Por enquanto, que né? Que tá entrando no projeto pra fazer. Exato. quem cria IA é uma galera muito mais acadêmica, Sim. assim, do que uma galera que vai para o mercado de trabalho mesmo. Mas, assim, voltando a essa pergunta, eu perguntaria para essa galera se é realmente o que eles querem ou se eles vão entrar só porque é hype. Só porque vai dar dinheiro, que não sei o quê. Se for essa opção, eu falaria pra não entrar. Vai fazer o que você gosta, tá ligado? Primeira Vai. filosofia de vida. Encontre seu propósito antes de começar a estudar. Porque é muito difícil, é muito chato, tipo assim, a galera não vai gostar. Vai ser super infeliz trabalhando. Tem muita gente que entrou na TI, por essa promessa de ganhar muito dinheiro, e tem muita gente infeliz na Sim. TI, que não gosta de trabalhar, que odeia. Só que assim, você ganha um dinheiro ok, como que você sai dali? Mas aí eu acho que é muito mais um problema pessoal do Total. que, Sim. do que um problema profissional de área. Porque quando a pessoa ela escolhe algo por salário, ela tem preço, ela não tem valor. Então é justamente entrar justo na parte, eu preciso encontrar meu propósito. Por exemplo, eu me interesso muito por programação. Já estudei um pouco, mas, é uma coisa que eu não nasci para ser. Então, quando eu comecei a estudar, eu achava muito interessante, começava a É um ver hobby sobre já, né? algoritmo. Até hoje eu gosto de ver, tipo, atualizações, essas coisas. Pô, conversar com vocês dois, eu, tipo, fico, muito top, muito foda. Eu vou aprendendo com vocês. Mas é uma coisa que eu não me identifico fazendo diariamente. Não, se você virasse e falasse assim, vou pra TI porque tá dando dinheiro. Primeiro que não tá. Vai começar Não, aí. vamos lá. Tem Não, muita tá. gente de Se TI você que for bom, né? ganha O problema é bem. que essa pessoa não vai ser boa. Não, é tipo É. assim, depende. Por exemplo, você não vai ser feliz fazendo. Você ganha não... bem? Não precisa falar quanto ganha. Você ganha bem? Eu ganho mais que a média Ou das você ganha bem? pessoas. Isso é bem, Quem, teoricamente. quem, quem Tô considera perguntando pra bem? você. Eu Tipo considero assim, bem? o que na você sua opinião, considera? você ganha bem?
Pra uma, Poderia ser mais. Poderia ser Pode- mais. Poderia ser mais. Em comparação à média salarial. Não, estrondoso, assim, tipo. Então, tipo, por isso que Ah, eu entendo. tem muita oportunidade ainda. Mas eu acho que isso não é nem só na área de programação, né? Isso é em todas as áreas. Por exemplo, eu vi um cara um mês ou coisa atrás, estava assistindo uma entrevista, e ele tinha uma agência de marketing. E aí ele pegou e vendeu. Aí a pessoa que tava entrevistando ele perguntou: por que você vendeu? Porque eu odiava fazer aquilo. É. Tipo, ela entrou porque era o hype, aí ela montou, ganhou dinheiro, só que depois ela falou, mano, eu odeio fazer isso, não é o que eu quero. E a mesma coisa engenheiro. Por exemplo, eu tinha sei lá, quando eu tava na faculdade, eu lembro que eu encontrei um pessoal num bar, e ele, você faz o quê? Eu faço engenharia e tal. Eu falei, nossa, legal, por que você escolheu engenharia? Aí ele, pra ganhar dinheiro? Eu falei assim, não, Não mano, vai. é a primeira coisa que eu pensei, você não vai ganhar dinheiro. Porque o cara só vai conseguir se tornar um bom engenheiro a ponto de se destacar e ganhar dinheiro se ele gostar, se ele amar. Porque se ele não vai estudar, senão ele não vai ficar se dedicando a mais do que ele precisa, e ele não vai chegar no Não, nível. e outra- Esse é o engenheiro que vira Virou Uber. A gente tá batendo em engenheiro hoje. Nossa, é verdade. Engenheiros, Mo- nada contra, viu? Objetivo do Inclusive, podcast, humilhar um abraço engenheiro. pro nosso parceiro, amigo, Grande. truta, engenheiro Gabriel Pestana. Cliente também, né? Faz cliente. Uber também, se você precisar. Não, ele é especialista em vidro, meu. Hoje ela tá vendo. Nossa! Pega, corta. Gabi, corta isso e posta. Tá Nossa, bom? pega essa parte polêmica e joga corta na net. e joga. Mas Hoje ela tá Hoje veneninha ela tá- demais. Mas voltando um pouco, acho que para a questão que você tinha entrado de como começar nesse mundo, para tentar criar talvez uma linha lógica de como entrar na inteligência artificial, eu acho que o primeiro passo é entender onde você está entrando. Então, entra no GPT e se tranca num quarto e conversa com esse computador mais do que com a sua mãe. Então, é você entender de fato como é a inteligência artificial. Porque na hora que todo mundo que eu já mostrei chega um momento que ela entra e fala, isso é impressionante. É um robô que conversa e eu não saberia dizer. Só que aí, quando essa pessoa vai botando os usos reais, ela vai vendo os defeitos. Então, ela vai vendo, ela não é tão boa para construir o livro, ela constrói o parágrafo. Então, é você entender bem essa parte, para aí sim você tentar criar soluções baseadas nelas. Eu entraria também com a fundação, né? Tipo, estudar engenharia de software, estudar um pouco de data Isso eu tô já science. partindo um pouco do ponto que a pessoa já é uma programadora. Ah, sim. Se não for, começar pela base Porque até... porque se a pessoa não É, for uma como que é a base? programadora, se a pessoa não Vamos for uma pegar uma programadora, eu base. penso que ela vai mais ser potencializada no emprego dela com a IA. Sim, por exemplo, estudar algoritmos, estudar Sim. estrutura de dados, Isso já é a base estudar da toda a programação base de geral. programação, assim, sabe? Ser um bom programador. E aí depois, por exemplo, você vai ter que ter uma base de ciência de dados, não vai ter como. Não precisa ser ela inteira, assim, mas pelo menos na base de IA você vai precisar. E aí depois você entra para prompt engineer. Então, tipo, eu não acho que é um primeiro emprego. É igual a engenharia de dados. Engenharia de dados não é um primeiro emprego. Porque você É uma especialização, é uma especialização. ramificação da programação. Exato. Para você ser um programador de IA, você precisa ser um programador. Para Exato. você ser um engenheiro de dados, você precisa ser um programador. Exato. Para aí virar um engenheiro de dados. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa começar a mexer, né? Porque até a gente, por exemplo, a primeira vez que a gente começou a mexer em ChatGPT, a gente também fez as coisas idiotas. De ficar perguntando, ficando demorando ela. Coisa de viagem. Só que aí depois você começa a entender aquilo como funciona e começa a pensar, pô, o que dentro da minha realidade eu posso utilizar pra isso me deixar mais eficiente? Ou até mesmo a gente, eu lembro quando eu tava conversando com o Pedro, exatamente no primeiro mês que lançou o ChatGPT, a gente, cara, isso vai mudar o mundo. Como que a gente usa isso? Como que a gente desenvolve algo em cima? E aí a gente ficou matutando até a gente chegar em conclusões. Mas isso aconteceu depois de eu namorar ela, de eu pedir pra ela me falar uma viagem, de eu falar tal coisa, de eu ficar tentando trollar ela, enganar ela. E aí eu fui entendendo. Tanto é que hoje, por a gente usar muito ChatGPT, você olha um texto, você tem aquele feeling de, opa, eu acho que esse texto tem cheiro de robô esse tem texto. cheiro de hoje a GPT. gente Tem cheirinho, cheiro hoje de a gente tem robô. raça. E até um outro ponto, você que acha que vai fazer suas coisas da faculdade aí e tudo, já tem inteligência artificial que identifica quando tem inteligência artificial, mas já tem outra inteligência artificial que mascara a inteligência artificial. Então, assim, eu não vou te falar quais são, mas só que, assim, saiba que as pessoas também vão conseguir verificar o que você está produzindo com outra inteligência artificial. Isso já acontece. Isso que a gente está desenvolvendo para Lume já acontece hoje. Então a pessoa forma um texto no chat GPT, acha que está arrasando ali, o professor vai lá e verifica com outra IA se isso daqui tem IA. O professor acha que tá arrasando, aí vai o aluno. Arrasando atrás de arrasando. Isso a gente volta até pro que a gente falou no começo, né? Tipo, a proteção da inteligência artificial, a outra única arma de você lidar com a inteligência artificial é com a inteligência artificial. Então, cada vez mais vai entrando soluções de proteção e de como Sim. contornar essas proteções, né?
Até na escola isso já tá virando, escola e faculdades em geral já vira pauta. Os professores já conhecem GPT Sim. e eles ficam falando pros alunos, ó, gente, não é pra botar no GPT. Mas, tipo assim, qual que é o problema também de colocar no É. GPT se é uma ferramenta que tá Não, aí, tá ligado? é Vai, a mesma contexto- coisa de colar no Google, só que o GPT faz um pouco melhor. Mas Muito melhor. eu acho que o caminho para as escolas, por exemplo, ok, o GPT existe, as crianças vão usar, é saber extrair o conhecimento das crianças de outra Total. forma. Então faz uma Exato. atividade que não é o clássico papel, caneta e prova. Faz uma atividade ali que vai conseguir extrair se a criança aprendeu, e se ela não aprendeu, ensinar É, ela, tipo, de por exemplo, fato. ninguém precisaria saber quem é Pedro Álvares de Cabral. Por exemplo, você não precisa decorar isso. Claro, é uma questão de cultura. É. Mas será que a gente não precisa decorar? Porque no futuro, talvez você tenha um óculos ou uma lente que você fala, quem é o Pedro Álvares de Cabral? Puf, pronto, eu já tenho essa informação. Eu não preciso fazer a criança decorar isso. Tem vários conhecimentos que você não vai E aí, precisar. de novo, a gente tá entrando num problema do Ser humano. humano e não da IA, que é o problema da instituição de ensino Eu que acho que tá defasada, a né? escola tinha que ensinar um pouco já de prompt engineering, né? Com Não, certeza. tinha que ensinar Tudo, o básico, o né? básico. Programação, porque a escola não ensina nem programação. Lógico. Tem um monte de coisa, E, né? Se a gente for bater na escola aqui, vai... Então, mas eu até fiquei pensando esses dias. Eu tive contato com programação quando eu era mais novo, que era robótica. Lego. Robótica. ma- Mas- um Calma. recorte de classe muito recortado. Sim. Agora tá mais esparcido. Hoje Uhum. tem mais escolas. Eu estudei no SESI, né? Então o SESI ele era envolvido com a indústria. Então, tipo, eles sempre tinham essas coisas. Mas só que é uma curiosidade que, tipo, esses dias eu tava pensando, pô, aquelas vezes que eu ficava fazendo os comandos do Lego, o robô levar a bolinha num ponto X e pegar um outro item e levar no ponto Y, aquilo era totalmente programação. Eu acho que a programação é muito importante Você para. também teve, né? Robótica. Não, ele Não? Eu acho que É, programação é muito importante para as pessoas. Não, Nem que- lembro. Não, depois que eu lembrei. É que eu não fiz muito tempo. mas era com leguinha também. Mas é importante nem porque você vai virar um programador, mas você vai aprender a pensar de forma lógica. Eu considero que eu fiquei muito melhor em resolver os meus problemas da minha vida, que não tem nada a ver com computador, programação, depois que eu aprendi a programar. Porque você consegue dividir um problemão em um raciocínio lógico com um caminho. Agora o Johnny ele vai no banheiro e ele começa a pensar if. É. Eu falo, if por aqui. Você vai pensando de uma forma Sim. lógica Muito e lógico. algorítmica. É que você pesado. trabalha com lógica, então, consequentemente, você evolui a sua lógica, né? Exato. Não, sua lógica fica maluca, assim. Apuradíssima. E aí você fica muito melhor em resolver qualquer problema da sua vida. Total. Você E pensa melhor. Dividir grandes problemas em pequenos, acho que é a questão. agora, pra gente ir até para um último tema, talvez, a gente falou de várias coisas, mas a Bisa aí ela tá sendo voltada a um foco, né? Qual que é esse foco? O que que é a Bisa aí? Fala aí, responder? fala Quer aí, que fala eu aí. responda? Eita! Hoje em dia, o foco. A Bisaí, ela surgiu. A história da Bisaí surge com a Lume, que foi esse projeto que a gente desenvolveu, a gente já explicou. E a gente quis voltar isso mais para a área comercial, então vendas. E qual que foi a dor? A gente sempre trabalhou com vendas, com atendimento. O que a gente percebeu? Quando você pegava um vendedor, um atendente muito bom e colocava muito contato nele, ele ficava ruim. Porque ele tá Que é o cheio de trabalho da Pump, contato. inclusive. Então É. a gente se deparava algumas vezes com esse E a problema. gente tinha contato direto com isso. Então, botava muito contato com ele, 500 contatos pro cara. Ele vai ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, porque ele não tem tempo e nem O braço. humano vira um robô. O humano vira um robô. E nem é lógico, né? Ele gastar todo Nem aquele faz tempo dando sentido. oi, tudo bem, pra 35. 50 pessoas, E 100 toda pessoas no venda dia. tem uma parte que ela é padrão, né? Você precisa, por exemplo, Sim. uma escola. Você precisa saber qual a idade do filho, qual É. série ele tá, se ele repetiu ou não. Então é uma coisa que vira Ctrl+C, Ctrl+V É. naturalmente. E aí, qual que é a solução que normalmente as pessoas pensam quando vem esse problema? Porque eles vão se deparar com esse problema. Vou colocar um bot. Só que, sinceramente, um bot é muito ruim de conversar com ele. Ninguém gosta de dar um oi pra alguém e a pessoa responder: qual a idade do seu filho? Qual a série do seu filho? Digite 1 para maternal, digite 2 para não sei o que, digite Se 3. você digita errado e não entendi. Se responde você de digita novo. errado, ele não entendi. Toma esse menu chato de novo na sua cara. Então a gente percebeu que as duas possibilidades eram muito ruins. Então a gente achou o meio termo, que é criar um robô que tira a demanda do ser humano, só que se comunica como um ser humano. E aí passa lá no teste Turing, como a gente falou lá no A começo. gente vai disruptar totalmente o teste de Turing, né? Porque Exato. a ideia dele principal é a pessoa não perceber que ela tá falando com uma Não é que a inteligência. gente vai tentar esconder da pessoa que é uma IA, mas uma pessoa normal vai conversar e vai resolver o problema lá com o atendimento e nem vai reparar que conversou com o robô. Não, se a pessoa resolveu o seu problema, Nem não vai- importa não se for uma importa. IA ou uma pessoa. Importa é resolver seu problema. Total. E detalhe, ela escuta e envia áudio.
Que é uma Uhum. mistura já de Isso inteligências é artificiais, muito né? brabo. Você já imaginou você tendo seu atendimento, você que recebe um alto fluxo de leads, recebendo várias mensagens, a IA tá dando toda a tratativa para eles. E se um cliente manda um áudio, ela interpreta, ela entende e ela responde em áudio. Parou pra pensar? Meu, isso Com uma voz muito parecida com de um humano também, que Uhum. talvez a pessoa nem Ou repare com pelo a áudio. sua, pode ser a sua ou pode ser de uma outra pessoa. Então, olha com isso, vício que de linguagem e magnífico. tudo mais. E é por isso até que a pessoa não percebe, né? Porque se você pega uma inteligência É. artificial como você imagina que ela vai ser robótica, perfeitinha e tal. Mas não, ela consegue ter respiro, É. ela consegue ter. Isso, Exatamente. isso é passado nem só pelo áudio. A fala dela em mensagem, ela comete ali não erros de português, mas ela comete, tipo, vai mandar PQ, que é o porquê. Então a gente vai treinando ela pra ela se comunicar igual um humano mesmo. E ela pode até mapear como você fala pra eu Sim, mudar de ela como vai eu se adaptar. respondo pra você, Se como eu você respondo pra Geralmente você. é o que ela faz. ela vai fazer isso, ela é adaptativa, mas se Usa você mais responde emoji, ela de menos. uma forma mais seca, tipo, meu problema é esse e quero que seja resolvido, ela vai te responder de forma mais objetiva. Só que se você manda emoji, oi, tudo bem, não sei o que, ela vai ficar mais carinhosa pra você. E era legal isso a gente percebia até É, na isso é Lume, né? demais. Uhum. Quando a gente Demais. tava vendo como ela reagia às mães, ela reagia diferente. A programação era a mesma, É, o o prompt engineer código, dela tudo mesmo, era a mesma só que ela coisa. lidava de forma diferente, porque ela Tinha aprendia uma, com a pessoa. tinha uma mãe que ela era muito mais direta, ela falava as coisas na lata, e a outra ela mandava emoji, perguntava como tava a filha, Isso é tudo magnífico. fofinho. E eu acho que tudo isso que a gente vai falando, ele acaba caindo pra Bisaí, né? Porque hoje a gente precisa fazer um estudo da empresa para que ela aprenda o que ela tem que falar ou não. Sim. A gente tem que ter uma inteligência artificial para poder fiscalizar o que ela tá falando, para que ela consiga. Porque, pô, tem coisa que ela não vai poder falar. Às vezes o cara tá xingando E isso vai depender, vai de entrar dentro do processo da empresa, porque vai ter uma empresa que não pode falar sobre preço, a outra já vai ser mais E o aberta tom para de falar de voz, né? Você tem que pegar o preço. tom de voz da empresa, o que que ela pode falar, o que ela não pode, se ela sai do assunto ou se não sai. E entra também na questão que a gente tava falando de emprego, né? Porque não é que o objetivo nosso é acabar com os empregos dos vendedores do Brasil e do mundo. Na verdade, a gente quer deixar mais eficiente e tirar esse lado robótico. A gente Pra quer, que Potencializar. quer, deixar, potencializar, quer dar tempo pro vendedor bom brilhar. Exatamente, porque a IA vai pegar aquele tempo que talvez ele ficasse cansativo, porque beleza, o cara é bom vendedor, mas ele tem que mandar tanto Ctrl+C, Ctrl+V, que quando chega na hora dele falar, ele já tá de saco cheio. E ele já ficou acostumado ele a ser robótico. Quando eu coloco o robótico pra uma inteligência artificial, ele já pega o costume de toda vez que ele entra, ele tem que conversar com a pessoa, ele tem que usar o lado dele humano. Uhum. Porque o vendedor, a diferença dele é que ele tem que ser humano pra conectar com a pessoa. Eu tenho que entender, pô, você vai colocar seu filho na escola? Pô, como que foi a sua experiência na outra escola? E eu percebi exatamente isso. O vendedor, ela começava a fazer isso. Quando a gente entuchou o lead nela, ela parou de perguntar por que a mãe tava trocando ela de escola. Então a ideia é que eu coloque ela só nesse momento dela ser humano. E aí, claro, vai diminuir talvez a quantidade de atendentes? Pode ser que sim. Entra Os no- piores, os que vão só fazer Ctrl+C e Ctrl+V, talvez de fato ele seja substituído porque vai ter um vendedor que vai estar fazendo o trabalho de 3. Porque ele vai ser muito mais eficiente, né? E vai a IA não potencializar tem dia muito. ruim, não tem Não tem dia ruim. É 24 horas, é 24/7. 24/7. Ele consegue dar toda essa tratativa. E assim, o Magnífico é até para dar um case de sucesso para vocês, de tipo, o quão ela é ferrada. A gente, no processo da Lume, teve um caso de um dos usuários, né? A mãe estava conversando com a filha. E aí falou, ela passava a rotina dela todos os dias, tal, de como estava acontecendo. Aí um dia ela pegou e falou assim: Olha, minha filha tá triste e tal, porque ela foi pra escola, a plantinha dela tava morrendo. E E o hiperfoco aí. dela talvez era a plantinha. Não, mas ela nem comentou de hiperfoco, É né? verdade, foi A, pra pla- pilhar, né? a plantinha tava morrendo tal. Aí ela trouxe pra casa, a professora autorizou e a plantinha reviveu e agora ela tá muito feliz. Aí a pegou e respondeu, pô, que bacana, tal. Isso pode ser um dos pontos dela de hiperfoco, né? Então, para quem não sabe, autistas e pessoas atípicas, elas têm um hiperfoco, ela gosta de uma coisa especificamente, E ela né? vai a Então, fundo, né? e ela vai a fundo. Então ela falou: Olha, isso pode ser um sinal de hiperfoco. O que que eu te aconselho? É legal você criar, você ter uma horta dentro da sua casa, você conseguir fazer isso e plantar algumas coisas que você consiga cozinhar depois. Então, como tomate, como manjericão, cebolinha. Porque, além de você aproveitar esse hiperfoco dela e incentivar, você vai conscientizar dela da importância dessas plantas na alimentação e até mesmo ensinar ela a cozinhar, aprender a fazer receitas com ela, não onde ela vai estar cozinhando de fato, mas ela vai estar entendendo o processo. Ou seja, isso entra muito diretamente na parte de
eu sou muito carismático, eu sou carente, eu quero conversar mais, eu quero entender mais a fundo, e a parte de tipo, não, eu não quero ir muito a fundo e eu quero ser dinâmico. Não, e até mais fundo do que isso. Teve um caso também na Lume de uma mãe que ela deu um feedback pra gente, isso a gente não tinha nem visto. Eu acho que, pelo menos eu não tinha visto. Depois, quando eu fui falar com ela e pegar o feedback no final do teste, que ela comentou: Cara, eu adorei porque eu tava pensando em largar meu emprego. E aí eu tava me sentindo super mal, porque eu precisava dedicar mais tempo pro meu filho, eu tava pensando em largar meu emprego, mesmo que era importante pra mim e tal. E eu fiquei conversando o período do metrô inteiro com ela. E ela me ajudou, é que nem negócio do brainstorming, né? Ela vai te dando ideias, ela vai fazendo você ajudar a É pensar. um É um brainstorm. brainstorming. Então, a IA fez ela conseguir chegar em uma conclusão que ela se sentia muito mais confortável de manter no emprego, porque ela sabia que assim ela ia poder ajudar melhor o filho. Né? Então, pô, Não, isso bizarro, é né? ferrado. E pra quem não sabe o que é brainstorm, a tradução é chuva de ideias. Então é tipo discussão. É. Então sabe quando você tá conversando com... É isso daqui que a gente tá fazendo um brainstorm. A gente tá discutindo sobre IA e a gente vai chegando em caminhos, tá? Então é uma ressalva aí. Total. E eu acho que a Bisaí, no fim das contas, ela é feita para ela desenvolver processos de venda melhores. Tanto é que a Bisaí não tem só inteligência artificial, a gente implementa processos de venda como CRM, né? Então a ideia é que eu junte esse melhor processo de um CRM, porque a empresa ela tem estágios, né? Claro, tem uma empresa que a gente chega que ela já está em estágio muito mais avançado, mas primeiro ela precisa de organização. Então, beleza, você implementa um processo de CRM e dá treinamento para que os vendedores saibam usar isso. Legal. A partir do momento que a gente começa a fazer marketing e soca lead no atendente, o atendente começa a ser robotizado. Então, a partir do momento que o atendente começa a ser robotizado, faz sentido que coloque uma inteligência artificial para fazer com que ele seja mais eficiente. E também, claro, porque vai atender de noite, vai atender em minutos rápido, vai atender no fim de Sábado, semana. domingo. Tem vários outros pontos que ajudam isso. Mas você consegue ir lidando com ela até automação. O que eu achei incrível é porque, para até deixar mais claro para a audiência que está vendo, vamos supor, tem uma rede de clínica, né? E aí eu preciso saber antes de eu poder marcar uma consulta para você, quantos quilos você quer perder? Eu coloco como uma meta da inteligência artificial, eu falo assim, ó, você pergunta, você precisa saber obter a informação de quantos quilos a pessoa quer perder, para depois você marcar uma consulta. E aí, ela pode perguntar, pô, que legal, funciona assim, 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 eu gostaria de saber, eu preciso para poder te atender melhor, quantos quilos você quer perder? A pessoa não responde, ela ignora e pergunta outra coisa. Quem que é a empresa? Um robô normal faria, não entendi, responde de novo. A nossa, ela consegue responder, ó, a empresa é isso, 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 tem esse Quem produto. seria a pergunta de E novo? para mim poder entender, eu preciso saber o seu peso. A pessoa pode novamente contornar, Como eu mas posso te ajudar? ela tem a meta, ela entende que eu tenho que responder tudo que o usuário quer, mas eu tenho que precisar dessa informação para eu poder chegar no ponto de marcar a consulta. Isso que é diferente, por isso que a pessoa não percebe que é uma IA, né? Ela tem Não, uma comunicação isso é muito ferrado. natural. Muito natural. Não, isso é Isso é- ferrado. A Bisa aí, ela já tem um. A gente hoje já está implementando em algumas empresas que a gente não pode deixar aberto aqui, mas Uma delas é a assim, maior do mundo, inclusive, uma delas é uma da maior, é maior do mundo no no seu segmento. segmento. Então, assim, quando que vai entrar a BIS? A BIS vai entrar numa empresa onde tem um atendente e um volume baixo por dia? Não, porque realmente o humano ele vai conseguir fazer esse papel muito bem atualmente. Talvez com o tempo seja tão democrático que chegue nesse ponto, mas hoje não é É, tão aí barato assim para se fazer, né? justamente, é isso que eu ia falar, que é o quê? Tem um custo para isso, e o custo de IA não é um custo baixo atualmente. Mais para frente pode ser que ele seja mais democrático, ele tenha um custo menor. Mas hoje, para quem que é a BIS? A BIS é para uma empresa que ela pelo menos tenha de 5 a 10 vendedores, onde ela tem um alto fluxo de mensagem diário e que ela queira aumentar a sua conversão. Entendeu? Então, vai demitir esses vendedores? Não, pelo contrário. A gente vai ter uma tratativa melhor no início, vai entender melhor o perfil, as necessidades desse cliente e vai passar esse cliente de uma forma muito mais preparada para o vendedor, aonde ele vai conseguir adicionar um outro produto, um outro serviço, ele vai conseguir ajudar de uma maneira diferente, vai conseguir fazer dar uma atenção presencial. Então, assim, vai conseguir ajudar em outros aspectos que esse eu acho que é os aspectos que o vendedor mais se diferencia. Não é ficando dando oi e explicando mais sobre a empresa. É justamente ele entender já quais são as necessidades. Esse cliente ele já está preparado para isso e o vendedor conseguir transformar uma única venda em 2, 3, 4, 5 vendas. Isso pode ser em vendas separadas ou pode ser numa mesma venda, você agregando produtos ou serviços
numa mesma compra. Até porque se contratar ainda a Bisa e a Pump, você vai contratar mais Nossa. vendedores ainda, porque vai aumentar verdade. tanto o seu fluxo. Verdade. Que- Hoje, Mas é interessante até isso, porque tem muitas empresas que elas não têm nem o processo bem organizado para poder entrar na inteligência artificial. E é legal na parte, por exemplo, de integração do CRM, porque você organiza tanto aquele sistema e aquele ecossistema que, você coloca lembrete, você coloca uma red line para você saber onde o cliente estava, em que estágio, quando eu tenho que chamar ele, quando eu tenho que fazer tal coisa, qual que foi o motivo dele. Então, quando eu misturo isso com inteligência artificial, aí você tem um boom. E eu também gerencio a IA por aí, né? Total. Sim. Pra você poder desligar ela, ligar, É pra você poder importante o passar a ser humano orientação. ter controle É. da IA. Uhum. pode desligar. Isso É. é um quesito que a pessoa, chegou num ponto específico, ou que o cliente está levando para um caminho que não é o que a gente estava esperando, ou então esse cliente ele já está preparado para ser atendido por um humano, o atendente ele pode desligar. E a gente vai desenvolvendo sistemas pra isso, né? Ele pode desligar automaticamente se for alguma coisa muito brusca, ou ele pode, pelo menos, sei lá, desenvolver um sistema de alerta. Sim. Que ele alerta para que o vendedor, que é a pessoa, que é o humano, ele olha e fala, não, isso daqui tá tudo bem. Não, nossa, isso aqui eu preciso intervir. Show? Show Show. demais. Gente, que papo papo. top, hein? Uhum. Que papo top. Ô, João, hoje você arrebentou, Que hein, mano? isso. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time aqui, viu? É brabo demais. Ver o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica, cada um nas suas áreas. A Mari, cada um na sua. O quanto é. É, o quanto se dedica e assim, a gente poder sentar nessa mesa e bater um papo sobre IA. E daqui 5, 10 anos a gente pode falar, meu, naquela época, dá uma olhada naquele podcast pra você ver como que a gente trabalhava. Fala que Nossa. não foi o Johnny que criou o relativo. É, fala, tá registrado. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Nós temos comportamentos totalmente diferentes de programadores, né? Programadores geralmente mais introspectivo, mas o Johnny, ele tá saindo muito bem, viu? O cara tá... Virou até ator agora. tô colocando no Ele ao falou, vivo. não vou fazer nunca vídeo, já gravou É, várias e se agora. você, dependendo da época que você tá vendo esse dia vocês vídeo, vão você ver pode ir se lá no é- Instagram da Bisa aí que você vai ver o vídeo que a gente gravou com ele. hoje É eu sou a cara. bis.ai o Instagram, inclusive. Com 2 E's e com 2 E's. Soletra pro pessoal. BEEZZ.ai. Arrasou. Então, gente, muito top. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado a Obrigado por vocês. compartilhar tanto conteúdo rico aqui conosco hoje. Obrigada Obrigado a vocês, pelo galera. convite, galera. Tamo junto. Valeu, galera. Nossa, Fui! junto. Vocês são demais. Valeu, até a próxima. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal.